E aí galera, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a urbanização brasileira. Solta a vinheta! Basicamente, urbanização é o processo de crescimento e desenvolvimento das cidades. O processo de urbanização brasileira ele teve início no século XX, a partir da industrialização, que foi um dos principais fatores para a deslocação da população da área rural para a área urbana, também conhecida como êxodo rural. Dessa forma, houve uma mudança do modelo agrário exportador passou para o modelo urbano industrial. Em 1930, com o processo industrial sendo impulsionado no governo de Getúlio Vargas, começou a se criar condições específicas para o aumento do êxodo rural, tais como a concentração fundiária e a mecanização do campo. A concentração fundiária foi uma política agrícola que favoreceu os latifundiários, aumentando ainda mais suas concentrações de terra, já que devido às dificuldades financeiras, os minifundiários estavam vendendo as terras que possuíam. A mecanização do campo modificou a forma como eram as divisões de trabalho. Antes, o trabalhador rural era contratado para fazer o plantio e a colheita nas culturas, como as de café, a de algodão e a de cana-de-açúcar. Mas aí, com os avanços tecnológicos e a criação de máquinas, esse mesmo trabalhador passou a ser substituído por essas máquinas. E ele ficava desempregado e precisava ir em busca de oportunidades de emprego, que estava concentrada na região sudeste do país, que era onde tinha o maior número de indústrias. Como mostra o gráfico, em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia em áreas urbanas. Foi a partir de 1950 que o processo de urbanização se intensificou. A industrialização promovida por Vargas em 1930 e JK em 1955 culminou na formação de um mercado interno que atraiu milhares de pessoas para a região sudeste do país, que na época era e ainda hoje é considerada a região com maior infraestrutura e o maior número de indústrias. Em 1970, mais da metade da população brasileira já vivia em áreas urbanas, onde as oportunidades de emprego e o acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte eram bem maiores. Em 60 anos, de 1940 a 2000, a população rural aumentou em 12%, enquanto a população urbana passou de 13 milhões para 138 milhões de habitantes, um aumento de quase 1000%. No entanto, as desigualdades econômicas e as dificuldades de certas regiões se inserirem na economia nacional possibilitou a ocorrência de uma urbanização diferenciada para cada região. O Sudeste, por concentrar a maior parte das indústrias do país, recebeu grandes fluxos migratórios que vinham principalmente do Nordeste. Nessa tabela, percebemos que o Sudeste tem as maiores taxas de urbanização em 70 anos, tanto que foi a primeira região brasileira a alcançar 57% de sua população vivendo em área urbana. O Centro-Oeste teve como principal fator de urbanização a construção de Brasília, em 1960, que atraiu milhares de trabalhadores das regiões Norte e Nordeste. Desde o final da década de 60, o Centro-Oeste é considerado a segunda região mais urbanizada do país. Já no Sul, o processo de urbanização foi lento até a década de 70. Isso porque as principais características econômicas dessa região eram o domínio da propriedade familiar e da policultura, e aí poucos trabalhadores rurais migravam para as áreas urbanas. O Nordeste apresenta a menor taxa de urbanização do país, e isso se deve ao fato de que é dessa região que partiram e ainda partem várias correntes migratórias para as outras regiões. Além disso, o pequeno desenvolvimento econômico nordestino era incapaz de atrair a sua própria população rural. O Norte, até a década de 60, era considerada a segunda região mais urbanizada do país, mas com a concentração da economia no Sudeste e o grande fluxo migratório dessa para as outras regiões, o crescimento da população urbana acabou diminuindo. Bom, e agora a gente chega na parte dos problemas urbanos. A falta de um planejamento urbano e de uma política econômica menos concentradora contribuiu para a ocorrência dos seguintes problemas. As ocupações irregulares que aconteceram nas principais capitais do país, como no Rio de Janeiro e em São Paulo, foram fruto do grande fluxo migratório em direção às áreas com maiores oportunidades de emprego do país.
A falta de uma política habitacional contribuiu para o crescimento das favelas. Mesmo com o crescimento industrial e as grandes oportunidades de emprego, essas oportunidades não eram suficientes para suprir o fluxo populacional, e aí era grande o número de desempregados, o que gerou um aumento no número de roubos, furtos e nos demais tipos de violência relacionados a essa região urbana. Com o tanto de indústrias, automóveis e habitantes, houve um impacto no meio ambiente, porque aí teve a contaminação dos lençóis freáticos, dos rios e o aumento da emissão de gases poluentes. E por fim, as enchentes, que devido à hipermeabilização do solo pelo asfaltamento e as edificações, associado ao desmatamento, ao lixo industrial e residencial, tornou-se muito comum nas regiões brasileiras. E é isso aí, galera, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito ainda, deixe seu like, compartilhe com todo mundo que você conhecer e siga a gente nas nossas redes sociais, que é no Twitter, @alunosco, e no Instagram também, @alunosco. E é isso, até a próxima!